Olá, alunos, seja bem-vindo para mais uma aula de história. Dessa vez nós vamos fazer uma revisão com autocorreção do capítulo que nós já estudamos nas aulas anteriores, o capítulo 6, no módulo 3, com o tema Os Primeiros Tempos da República. Pegue a borracha, seu lápis e vamos fazer a autocorreção. Nós vamos relembrar, alunos, o que estudamos nesse capítulo dos primeiros tempos da República. Nesse capítulo, nós conhecemos o que é uma república e como esse regime ele foi implantado no Brasil. Relembre a seguir os principais temas que estudamos. No dia 1º de novembro, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República do Brasil. Esse período, alunos, da Primeira República, ela foi marcada pela política do café com leite, vocês estão lembrados? Na qual os paulistas e os mineiros, eles se revezavam no poder? Isso mesmo. Então, durante essa Primeira República, foram realizadas reformas na região central do Rio de Janeiro para tornar a capital mais moderna. Porém, alunos, essas ações prejudicaram muito a população pobre, que foi expulsa de suas casas, de suas moradias, e passaram a viver em lugares mais longe do centro do Rio de Janeiro. E também essa população pobre, ela não foi beneficiada com a implantação desse regime republicano. Assim, essas pessoas elas continuaram a viver em condições precárias. Aqui na abertura do capítulo, alunos, nós temos 3 perguntas que vocês teriam que responder no caderno, não é mesmo? Na letra A tem o seguinte: o que as pessoas estão costurando? Tenho certeza que vocês colocaram que as pessoas estão costurando a bandeira do Brasil. Na letra B, em sua opinião, o que o artista quis representar ao fazer essa pintura? Bom, alunos, ele buscou representar em sua obra a construção da nova nação que seria implantada com o regime republicano. E na letra C, você sabe o que é uma república? Em caso afirmativo, explique. Tenho certeza que agora vocês já devem saber, que uma república, alunos, é uma forma de governo na qual o poder vem do povo. Assim, o governo ele deve ser exercido de acordo com os interesses da população. Nesse regime, o governante é escolhido pelo povo através do voto e seu mandato ele tem duração limitada. Aqui nessa página, nós podemos ver na página 248 uma imagem, do Dom Pedro II, e nós vamos responder aqui o que vocês colocaram nesse período aqui da crise do Império. Bom, na questão 1, nessa charge, o que está acontecendo com Dom Pedro II? O que vocês colocaram aí? Bom, o Dom Pedro II ele está sendo empurrado, do seu trono, ou seja, as pessoas queriam ver ele longe, do governo, do Brasil. E aí tem a questão 2, de que maneira podemos relacionar a representação de Dom Pedro II na charge com a situação do seu governo na época, naquele período. Bom, o fato de Dom Pedro II estar sendo derrubado do seu trono está relacionado com a crise no final do segundo reinado, ou seja, estava em crise, então as pessoas estavam insatisfeitas com o governo dele, e aí queriam tirar ele do poder. E aí temos aqui uma recapitulação sobre como aconteceu a proclamação da República, E aí nós temos 2 perguntas para nós respondermos, que é a questão 3 e 4. Observe a pintura a seguir, qual é o principal grupo da sociedade brasileira representado nela. Essa imagem aí, alunos, é da proclamação da República, uma pintura de Benedito Calixto de 1893. O que vocês colocaram aí? Muito bem, se vocês colocarem que são os militares que constituem o principal grupo representado nessa imagem. Aí tem na questão 4, quais elementos que estão na pintura indicam que se trata desse grupo dos militares? Por que vocês chegaram nessa conclusão? Porque, alunos, diversos elementos nos mostram se tratar de militares. Observem bem, espadas, canhões e uniformes representados pelas essas pessoas que estão sendo representadas. Ou seja, essa imagem mostra quando foi o dia que aconteceu, o ano, a proclamação da República, que foi em 1889. Aí temos aqui uma questão para a gente corrigir, tá? Na página 250, não esqueçam de escrever autocorreção e a data. Aí leia o trecho a seguir
que trata o período final da monarquia brasileira e observa as imagens. Em meio à crise institucional, estabelecia-se uma batalha de imagens, enquanto as fotos oficiais apresentavam uma situação estável, uma família unida e alheia aos problemas da ordem política. As caricaturas, né, desenhadas, né, um monarca exaurido, ou seja, um monarca cansado e preocupado. Então, observem a imagem A e a imagem B. Aí temos a questão aqui. Letra A, a imagem, associe cada imagem na sua representação. Na letra A, o que vocês colocaram? Se vocês colocaram que a imagem A, ela transmite a impressão de elegância e união e estabilidade, parabéns, vocês acertaram. E na imagem B, se vocês colocarem, a imagem transmite a sensação de cansaço, exaustão e incapacidade, vocês acertaram, né? E aí na letra B, qual das imagens representa a visão dos adversários de Dom Pedro II? E qual delas é uma imagem divulgada pelo governo? Converse com os colegas e explique seus argumentos. O que vocês colocaram aí? Bom, alunos, a imagem B, ela representa a visão dos adversários, né, de Dom Pedro II, que pretendiam desgastar a imagem do imperador com o objetivo de enfraquecê-lo. Já a imagem A representa uma foto oficial, né? Pois o Dom Pedro II, naquela época, ele procurava demonstrar uma imagem positiva de sua família e do seu governo. Se você colocou assim, parabéns, está correto. E aqui o Brasil republicano. Foi agora que vocês vão relembrar como foi esse período, né? Que os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para presidente. Então, nessa primeira Constituição republicana, ela foi aprovada em 1891. E aí foi extinto aquele poder moderador que tinha, né, com o Dom Pedro II. O presidente da República, ele deveria ser eleito pelo voto direto, porém apenas homens alfabetizados e maiores de 21 anos podiam votar. Isso é logo no início desse período, apenas maiores de 21 anos. E agora, o que vocês acham? Ainda é assim? Vamos relembrar aqui o voto cabresto aqui na página 252, né? Essas duas questões aqui para nós comentarmos. Na questão 1, descreva os personagens dessa charge e o que um deles representa. Então, se você respondeu que a mulher, ela representa a soberania do povo, né? Que é a vontade do povo, e o homem representa o político, e atrás dele, que está atrás do homem, né? Está sendo conduzido com o corpo de um homem e a cabeça de um burro representando o povo. Então, esse do meio é o político, né, nessa charge, e o povo é o pessoal, né, nós, o povo naquela época, ele quis representar assim. Aí na questão 2, por que o eleitor foi representado dessa maneira? Então, alunos, para simbolizar a falta de autonomia que o povo tinha naquele período. Naquela época, o povo ele não tinha poder, né? Então, como um burro, ele não poderia ser conduzido conforme a vontade do seu povo, né? Do seu dono, do seu dono. E não teria capacidade cognitiva para tomar suas próprias decisões. Então, isso aí se chama voto cabresto. Cabresto é aquele objeto que coloca no pescoço aqui do animal para poder conduzi-lo para onde ele quiser. E aí nós temos aqui cidadania do dia a dia votando com autonomia. Então, alunos, nesse período aconteceu, né, na República a prática do voto cabresto, que nós já estudamos anteriormente, que impedia que as pessoas escolhessem livremente os seus candidatos, né? Então, temos duas questões aqui. Você acredita que as medidas apresentadas acima podem dar autonomia às pessoas das eleições? Essas medidas foi que houve mudanças na nova Constituição, né? E quais foram essas mudanças, né, dos dias atuais, né? Quais foram? Bom, foi feito a instituição do voto secreto, a instituição do voto feminino, a proibição da compra de voto, o estabelecimento de regras para propagandas e campanhas, conforme estudamos anteriormente.
anteriormente, e disponibilização de informações sobre proposta e o histórico dos candidatos para os eleitores. E aí, na questão A, o que vocês responderam aí? Bom, se trata de uma resposta pessoal. Essas medidas ajudam, que eu acabei de ler, né? Ajudam os cidadãos a terem mais autonomia às eleições. As novas regras, elas permitem mais transparência no processo eleitoral e mais liberdade de voto do eleitor. Na letra B tem uma pergunta: que atitude as pessoas podem tomar atualmente para votar com mais autonomia e responsabilidade? O que vocês acham? O que vocês colocaram? Vou dar um exemplo aqui. Né? Eu acredito que conhecer, né, propostas do candidato e verificar seu histórico de atuação como político e como cidadão vai ajudar bastante a você não votar errado, ter um voto consciente, né, para depois não se arrepender mais tarde. Aí nós estudamos também nesse capítulo sobre a Guerra dos Canudos, né, que foi um conflito que teve nesse período, né? E aí, nessa imagem aqui representada, nós percebemos que foi uma batalha, né, que o pessoal os camponeses acabou perdendo para o governo, não é mesmo? E eles aí estão tristes. Aí tem duas questões, 3 e 4. Em sua opinião, por que muitas pessoas deixavam as grandes fazendas para viver em Canudo? Conforme nós estudamos, né, é uma resposta pessoal, mas de antemão eu espero, né, que vocês percebam que os camponeses, eles vivendo em Canudo, eles tinham mais liberdade, eles podiam se alimentar melhor e com mais fartura, além de compartilharem uma vida mais igualitária, né, porque na vida quando eles viviam nas fazendas, com os fazendeiros, cuidando do campo, né, da fazenda, eles eram muito prejudicados, tá bom? Então, eles não tinham uma vida igualitária. E na questão 4, as pessoas da foto pertencem a quais grupos sociais? Que elementos tornaram possível identificá-los? Bom, num primeiro plano, provavelmente são camponeses sobreviventes do Canudos. Podemos perceber isso, pois eles estão sendo vigiados, né, após o domínio de Canudos, que foi realizado em 1897. Já as pessoas do segundo plano, que estão em pé, eles fazem parte de tropa do governo, e é possível constatar isso, alunos, pelo uniforme, por sua postura em pé e vigiando os moradores rendidos, que foram rendidos nessa época. Vamos para mais atividades? Aqui na página 257, não esqueçam de colocar a autocorreção e a data. Vocês vão observar a charge a seguir. O que vocês responderam, observaram bem e responderam na letra A? O que essa charge representa? Isso mesmo, alunos. A charge, ela mostra 2 homens, né, que representam os estados de São Paulo e Minas Gerais, controlando a cadeira de presidente da República. Isso é a famosa café com leite, né? Enquanto os outros homens representavam os demais, né, estados brasileiros, querendo alcançar, né, essa cadeira, né? E aí, na letra B, de que maneira essa charge está relacionada à política do café com leite, que nós estudamos anteriormente? Bom, na medida que representa o poder político exercido pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, conduzindo político, né, a política do país e permitindo pouca participação dos demais estados. Então, os estados, eles queriam participar e aí eles não... tanto como Minas Gerais e São Paulo, eles dominavam a política naquela época. E aí, na questão 2, com base nos conteúdos apresentados neste capítulo, produza uma frase com as palavras abaixo. Isso aí é uma resposta pessoal, tá? Mas a minha sugestão, coloquei aqui para vocês verem: após a proclamação da República, os ex-escravos continuaram vivendo em condições precárias e sofrendo com os preconceitos contra os afrodescendentes. E aí vamos relembrar um pouquinho das reformas do Rio de Janeiro, né, para ser moderna, para ser a capital aqui do Brasil. Observe essas 2 fotografias que mostram o Rio de Janeiro no início do século XX. Já observaram? Com certeza vocês já responderam essa questão, né? Que mudanças ocorreram nesse lugar de uma época para outra? Bom, o lugar, né, vocês puderam perceber que o lugar passou por reformas e a avenida ela ficou mais larga, mais espaçosa e também com prédios bonitos, não é mesmo? Vocês perceberam isso aí?
Muito bem, isso aqui é uma atividade da página 258. E aqui nós temos na página 260. Leia o texto e analise as chaves, depois responda as questões. Com certeza vocês já leram e fizeram essa comparação. Na letra A, qual acontecimento tratado tanto no texto quanto na charge? O que vocês perceberam aí? Qual é esse assunto? Ambos alunos retratam as reformas da cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX, tá? Tanto no texto quanto na imagem. Em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX trouxeram melhorias para a população? O que vocês acham? O que vocês colocaram? Justifique sua resposta com base no texto e na imagem. Então, é uma resposta pessoal, mas a minha sugestão é que mudanças foram favoráveis somente para as pessoas mais ricas, pois eles puderam desfrutar de uma cidade mais bonita e de comércio de primeira linha instalado nas suas ruas, né? Já as pessoas mais pobres, alunos, eles foram despejados de suas casas e muitas delas ficaram sem lugar para morar. E assim nós terminamos a autocorreção desse capítulo. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!